E aí, meus amigos, tudo bem? Esse é o Marco 10, dia 11 de novembro de 2025, terceira derrota consecutiva do Clube de Regatas Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. Requinte de crueldade com o torcedor. Juventude 3, Vasco 1, em São Januário, casa cheia, torcida apoiando, um adversário na zona de rebaixamento, e o Vasco não conseguiu se impor. E pior, fez uma péssima apresentação. O Juventude mereceu vencer e manter, né, um tabu que o Vasco não vence o Juventude desde 2009. E para piorar, 26 jogos com a equipe de Caxias do Sul, 10 vitórias do Juventude, 11 empates e apenas 5 vitórias do Vasco. A gente vai destrinchar aqui o Vasco nesse momento complicado, essa montanha russa de emoções que é o Vasco da Gama, literalmente, nesse Campeonato Brasileiro. E quais são as perspectivas agora com a pausa da data FIFA? São 10 dias para colocar a cabeça no lugar, os ânimos, as emoções, a flor da pele, porque dentro do campo, que a gente viu em São Januário ontem, não foi bom. Antes disso, aqueles reclames do Danda, pedir aquele like, aquele joinha que impulsiona a live para a gente conversar com outros vascaínos e vascaínas. Se inscreva no canal, o A Vida ao Vasco tem lives diárias, todas as tardes, e às vezes entramos de plantão aqui. Se você se inscreve no canal, você toma conhecimento dessas lives, é notificado pela plataforma. E, claro, se puder, a gente perde aquela membresia, é mais barato que uma coquinha gelada. E além, o Live Pix mira a câmera do seu celular e ajuda a gente a fazer esse conteúdo. Olha, estava em São Januário ontem e casa cheia, torcida animada, colocando para cima o time. O time sai na frente, mesmo com algumas dificuldades, mas sai na frente na construção do jogo, tanto pela fragilidade do nosso adversário. O Juventude era, até uma rodada atrás, o pior visitante, não ganhava de ninguém fora de casa. E venceu o Sport, o rebaixado Sport, na Ilha do Retiro, e agora o Vasco da Gama, para vocês verem que a gente está se colocando, no que patamar a gente está se colocando no Campeonato Brasileiro. Um Vasco que estava pretendendo brigar pela Libertadores direto no Campeonato Brasileiro e agora se torna cada vez mais difícil. Mas assim, o Vasco aos trancos e barrancos, com uma certa lentidão para construir as jogadas no primeiro tempo, sai à frente, gol do Ryan, o lado esquerdo do Juventude, né, o lado nosso esquerdo, direito deles, bem frágil, Piton, Nuno, Coutinho, às vezes, caíam por lá e conseguiam criar, e foi numa dessas jogadas nas costas da zaga do time de Caxias do Sul, o Vasco consegue fazer seu gol, cruzamento na área, passe antes, a pré-assistência do Coutinho, passe do Piton, cruzamento, mas foi um passe mesmo, e gol do Ryan, o goleiro Jandrei espalma na primeira, mas a bola entra. E aí você fala, bom, o Vasco com suas dificuldades, com seus problemas, sai na frente e vai conseguir conduzir o jogo. E até estava conseguindo, meus amigos. Não vou dizer aqui que o Vasco não estava conseguindo, até pela fragilidade, como eu disse, do adversário. Mas num erro individual de análise, tanto do Cuesta quanto do Piton, aquela bola ali meio perdida de um jogador do Juventude tentando ganhar um escanteio, e era para dar o escanteio para o cara, era um lance que poderia se tornar perigoso, ele consegue cruzar na área, o jogador do Juventude joga de primeira e 1-1. E aí no momento em que o Vasco toma 1-1, aí o Vasco se perde. O Vasco não consegue se encontrar, o Vasco não consegue entender o que estava acontecendo. E com o gol do Marcelo Hermes, ao empate, o Vasco totalmente se desestabiliza, se perde no jogo.
E o Juventude, que não estava levando perigo algum, esse lance do Talhari, que é perigoso, é um atacante perigoso, operário, mas perigoso, para o Marcelo Hermes, que empata, faz com que você comece o Vasco a bater cabeça lá atrás. E num desses momentos de bater cabeça lá atrás, o Léo Jardim erra na saída de bola, tenta jogar a bola para o Nuno, e tinham vários jogadores, tinham os laterais, tinham os zagueiros disponíveis para ele jogar, ele tenta jogar a bola no Nuno, de costas, não percebe a marcação adversária, e gol do velho Nena, o Nenê, faz o gol, a lei do ex, lá em São Januário. Meu Deus, a gente vira o primeiro tempo sob vaias, 2-1, mas repito, o Juventude, até o gol dele de empate, não tinha feito nada no jogo. Nada no jogo. E aí, o Diniz, no intervalo, tira o Hugo Moura para a colocada do Tietê, o que, assim, até pode fazer sentido, não acho errado as substituições do Diniz, não. Vou dar uma mobilidade. Eu até achava que, por mais de entender que o Hugo Moura dá uma sustentabilidade de marcação, era um jogo até que pedia mais o Tietê, porque a gente teria uma marcação mais ferrenha do Juventude. Nem foi uma marcação tão forte assim, amigos. E aí entra o Tietê, mas pouco faz. O Vasco não consegue ser criativo, é um Vasco passivo, que não consegue empolgar o torcedor, então ele não traz a arquibancada junto, né? É um jogo em que a gente não consegue trazer a torcida assiste aquilo meio que espantada, mas ao mesmo tempo não conseguindo ver de onde tirar. O Tietê entra e o time titular vai caindo, o Coutinho faz um péssimo segundo tempo, o Nuno também começa a errar tudo, o Ryan também não consegue se entender. O Vasco perde algumas chances, mas sempre com muita dificuldade, né? Sempre com muita complicação. E PH mal, Piton também vai mal. Então o time todo, coletivamente e individualmente, vai mal. E aí, assim, para mim, o pior do Fernando Diniz é que a torcida já estava grilada com o Matheus França nos últimos 2 jogos, né? Contra São Paulo e Botafogo, o Matheus França não vai bem individualmente. O Diniz insiste com ele como volante. E ele entra no lugar do Nuno. E assim, até destacando que talvez seja a função do Matheus França original, individualmente ele não estava bem. E o jogo do São Paulo foi domingo. O jogo do Botafogo foi quarta. O que faria a diferença para Matheus França, num sábado, conseguir melhorar individualmente? Não sei, assim, acho que é uma exposição desnecessária de um jogador que não passa por um bom momento. E ele vinha bem, não estou aqui apontando o dedo à metralhadora, como o pessoal faz nas redes sociais, né? Claro, pelo amor de Deus, metaforicamente, de um Matheus França que sai vaiado, torcida começa a pegar no pé, tipo assim, o Vasco sem muita imaginação e a personificação do Matheus França ali que não conseguiu mudar. Entra Verrete, entra depois Pumita, entra GB, mas o Vasco não consegue engrenar e, para piorar, num desses contra-ataques, ainda toma o gol definitivo do Juventude, né? Assim, complicado, né? O Vasco perde 3-1, ainda tem PH expulso. Não sei se é um ponto positivo, assim, porque o PH vai estar na seleção brasileira, mas ele não estava pendurado, né? Ele foi expulso direto, toma o segundo cartão amarelo. Então, assim, não era um dos jogadores pendurados, mas a gente não vai contar com o PH, mesmo ele na data FIFA, estando com a seleção brasileira, mas todo um coletivo ruim. Então, assim, acho que o grande erro do Diniz, se a gente puder colocar o erro do Diniz, foi não fazer a leitura do momento, né? De não conseguir perceber um Vasco emocionalmente mal,
e talvez evitar, né, uma presença de um Matheus França. De resto, sinceramente, o Vasco é o Vasco que vem se apresentando ao longo desse campeonato. O Vasco desmorona, lembro daquele time do Carille que desmorona depois de um gol, e foi ontem. O Vasco estava melhor que o Juventude levava pouco perigo ao Vasco, e aí toma o gol do empate, e aí, meus amigos, já era uma derrota que não estava nos planos, uma derrota para abalar a moral do time e da torcida, né? Faltando 6 jogos para terminar esse Campeonato Brasileiro, a torcida agora está fazendo as contas aí para chegar nos 45 pontos. Será que ganha do Grêmio? Será que ganha do Bahia fora de casa? Será que ganha do Mirassol? Já começa aquela coisa sofrida para os 45 pontos, por mais de remotíssima chance de rebaixamento, mas é óbvio que o clima fica horroroso e para a Copa do Brasil, pior ainda, o Vasco perde uma noção de time titular. Qual é o time titular do Vasco? É o Andrés Gomes, que ontem fez uma má partida, é o Hugo Moura, é o Tietê, e Carlos Cuesta, que ontem falhou individualmente, não foi bem. É triste, complicado. O Vasco termina ainda nesse Campeonato Brasileiro, até a rodada não terminou, na 10ª posição, longe do G8 que ele queria estar, longe do G7, longe do G6, acho cada vez mais difícil. Mas é isso. É aproveitar a data FIFA para colocar a cabeça no lugar, Fernando Diniz e seus jogadores trabalharem, porque o Vasco, nesse ano de 2025, é feito de altos e baixos, é essa montanha russa, e que nessa reta final de Brasileiro ele consiga reencontrar o time, ganhar a autoestima de novo, ganhar a moral com o torcedor e pensar nas semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, porque é um mata-mata, são 4 jogos pensando num título mega importante para o Vasco da Gama, para a instituição, e esse time tem condições, a gente já viu que tem condições, mas emocionalmente, na bola no pé, as opções ali de Matheus França, ali sendo a primeira substituição, o Tietê e Hugo Moura, Diniz vai ter trabalho nessa data FIFA para encontrar um novo time do Vasco ou recuperar a moral de seus jogadores, especialmente do torcedor, que não merece lotar a colina histórica e se deparar novamente com um time tão inoperante e tão emocionalmente abalável de perder de 3-1 merecidamente do Juventude. É isso, meus amigos. Esse é o Marco 10. Fiquem bem, tamo junto e a gente retorna a qualquer momento aqui no Ouvido Vasco. Valeu!